continuar essa palavra que eu comecei há quase 2 meses, viu, irmãos? Eu vou dar uma revisadinha. Foi sobre guerra espiritual. Se você quiser pegar a primeira parte dessa palavra, né, você vai lá no YouTube, né, no nosso endereço aqui da igreja. Você pega lá e você vai pegar a palavra. Eduardo vai estar colocando aí. Pode colocar, Eduardo, aqui o tema da palavra. Nós falamos sobre guerra espiritual. E eu falei, queridos, que a guerra espiritual, pode colocar, leia comigo, diga: a guerra espiritual é uma guerra real. Irmãos, existe uma guerra espiritual. Precisamos aprender a guerrear, porque ou seremos vítimas, ou seremos vitoriosos nessa guerra. Tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quantos ministérios estão morrendo, porque você não está percebendo que o diabo quer destruir o teu chamado. E ele usa pessoas, ele usa suas emoções para te destruir. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, irmãos, porque não estão com vontade de orar e se entregam à falta de vontade. Ah, não estou sentindo vontade. E só obedecem ao que está sentindo e estão afundando espiritualmente, por não discernir. O apóstolo Paulo era um homem de muito entendimento, irmãos. Olha o que ele disse aqui, pode colocar. Ele fez um esclarecimento sobre essa guerra invisível, mas é uma guerra que existe. Efésios 6:12, vamos ler juntos? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? A versão atualizada diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra potestades e principados, contra os dominadores. Então existe uma hierarquia espiritual, como existe no reino do Espírito, né? De Deus, como existe, né, a hierarquia no céu, existe também no reino das trevas, no império das trevas. Você sabe que Satanás, antes, eu vou pregar sobre isso no próximo domingo. Próximo domingo eu vou te falar sobre o terceiro nível de guerra. Hoje eu vou falar sobre o segundo. Mas saiba que Satanás, ele tinha um lugar de autoridade no céu. E ele então foi lançado. Ele foi, né, lançado fora do céu. E hoje ele atua de maneira invisível. A gente chama do segundo céu, e eu vou falar sobre isso semana que vem. Que é o segundo céu, não é? Existe esse céu aqui, que é o céu que a gente vê, que é a atmosfera. Existe o terceiro céu, que é o trono de Deus. Mas existe o segundo céu, as regiões celestes, onde Satanás age, influenciando pessoas. É isso que eu vou falar no próximo domingo. Mas existe essa guerra invisível. E quanto mais cedo, coloque aí, quanto mais cedo reconhecermos que existe uma guerra espiritual, mais nos prepararemos com as armas corretas para vencer. Tem horas, irmãos, que é uma guerra para orar, sim ou não? Ou só eu só sinto guerra? Há uma luta. Quando eu estou passando assim, dificuldade de orar, não estou conseguindo, aí você tem que se levantar e usar a autoridade do nome de Jesus e falar. Em nome de Jesus, espíritos malignos agora caiam por terra toda resistência. Você tem que abrir a boca e guerrear, porque a gente muitas vezes não tem discernimento e a gente só fica se prostrando e ali acabado. Ai, eu estou sem força, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Aí só fica lá acabado, irmãos. E não se levantam contra os seres invisíveis. Às vezes nem percebemos que existe uma guerra espiritual, mas de fato existe. Ou você entende, como o apóstolo Paulo, ele era um homem muito
de muita percepção espiritual. Ele compreendeu que a nossa luta não é contra as pessoas, que às vezes se endurecem contra nós. São espíritos malignos que usam as pessoas. E eu vou estar falando sobre isso domingo. Então nós temos que ter essa percepção de como vencer nessa guerra. Existem armas espirituais. Pastor Marcos falou aqui de algumas. Falou da armadura, eu vou falar sobre as armas. As armas espirituais, uma das armas é a oração, outra arma é o jejum, outra arma é o louvor. Temos que usar as armas espirituais para vencer os nossos inimigos. Então eu falei, e se você quer os detalhes, né, desse primeiro ponto, você vai lá no YouTube e tem lá a CCA, Adoracão, que é o site aqui da igreja, e você então vai poder assistir essa primeira parte, que foi sobre guerra espiritual. E eu falei aqui sobre o primeiro campo de batalha. Sabe qual é o primeiro campo de batalha que o diabo atua? Diga comigo, a mente. Diga, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Olha, irmãos, tem um versículo aí em Filipenses 4, se eu não me engano, versículo 8, diz assim: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Às vezes nós estamos ocupando o pensamento com as mentiras do diabo. O diabo vem com mentiras. E por você não conhecer a palavra, por você não meditar na palavra, você é manipulado como marionete nas mãos do diabo. O diabo diz: fique frio, você fica frio. Não ore, aí você não ora. Você fica sendo controlado na sua mente, vivendo de acordo com a influência maligna. Sabia disso? E eu quero ler isso aqui que eu achei muito importante. Satanás é um enganador. Não, pode voltar, primeira parte mesmo. Ele é um enganador, astuto, ardiloso, maquiavélico. Ele planeja como nos prender. No engano, porque ele é enganador, para que não cresçamos espiritualmente. Quantas pessoas na igreja com tanto potencial, meu Deus, e não sai do lugar, não cresce, não é discipulador, não é um líder de célula, não está cuidando de vidas, está fazendo o que em nome de Jesus? Nada, só vivendo em função das doenças de alma. Quantas pessoas sendo enganadas, quando não é as emoções, é um problema familiar e a pessoa só vive assim. Quando não é um problema, é outro. Quando é outro, é outro. Embaraçada, enrolada. Porque Satanás, ele planeja, maquina, ele estuda a forma de te prender. Ele observa a sua fraqueza para atingir você e te paralisar. Essa é a grande realidade do mundo espiritual. E o apóstolo Paulo, tão cheio do Espírito, um homem profundo em jejum, em oração. Queridos, não tem como crescer sem orarmos. É muito enganoso isso. Quanto tempo você ora por dia, meu irmão? E essa igreja está aberta, é para você sair da sua casa e vir orar. Porque às vezes dentro de casa resolve isso e aquilo e não dá. Venha para a igreja, tome posição, que este próximo ano de 2018 não é à toa que eu estou pregando em dezembro o restante dessa palavra. É porque Deus está querendo te sacudir para que você tome postura diferente, para que o ano 2018 seja diferente. Sabe por que a sua vida não muda? Porque você não tem mudado as suas posturas. A nossa vida só muda quando nós decidimos agir diferente. Quem está entendendo? Por cometermos os mesmos erros e vivemos com a mesma atitude, nada muda. Então muda só o calendário, só a data. Não muda você de vida. Pelo contrário, tem pessoas que ao invés de crescer em Deus estão morrendo espiritualmente. Outros já se desviaram. Então o que o Senhor quer que você perceba, e o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 11:3, veja que versículo tão forte. Ele disse: eu receio que assim como a serpente
serpente, Satanás, enganou Eva com a sua astúcia, com as suas mentiras, assim também seja corrompida a vossa mente. Recheio, que assim como Satanás enganou Eva, assim também o diabo te engana com as mentiras. E eu falei sobre fortalezas. Foi o que eu falei aqui. Eu disse, pode colocar, que o Satanás usa duas coisas, fortalezas e sofismas, para nos enganar, para nos prender. Eu coloquei uma mente aqui, olha. Algumas mentes estão assim, na mentira, presas na mentira. O que são fortalezas? São argumentos e raciocínios no qual edificamos a nossa opinião. São padrões errados de pensamento que nos apegamos e confiamos como certos. Eu vou fazer um teatrozinho agora, para você entender o que é um sofisma. O que é uma fortaleza? Sofisma é uma mentira, um engano. Pode subir aqui, Rosné. Glória a Deus. Rosné, ela vai falar um sonho que ela tem. E eu vou fazer de conta que eu sou diabo, certo? Para você entender como é que ele te engana. Só que o inimigo, ele é invisível. Você não vê ele fazendo isso, né? Mas ele vem sutil. Sabia que às vezes o diabo, ele fala no nosso ouvido, como se fosse o Espírito Santo? E você pensa que é o Espírito Santo falando? A Bíblia diz que até ele se transveste de anjo de luz. Ele se disfarça em anjo de luz, bem suave, para enganar você. Então ela vai falar sobre um sonho dela. Então, assim, antes de conhecer ao Senhor, eu era uma mulher muito vazia. Só que quando eu conheci ao Senhor, eu entendi que Ele poderia restaurar os meus sonhos. E aí eu comecei a sonhar, a ver que eu poderia realmente ser uma mulher de Deus. A ver que o Senhor, Ele tinha um ministério para a minha vida. Não, Ele tinha, Ele tem um ministério para a minha vida. Então eu sonho em crescer, eu sonho em cuidar de uma igreja, eu sonho em ajudar os meus pastores, eu sonho em levar a palavra para as pessoas. Você sonha? É o diabo Eu falando sonho. na mente dela. Eu sonho com isso. Você sonha? Esse é o meu sonho. Não, mas você não pode sonhar. Quem é você para sonhar? Mas eu pensei que eu podia sonhar. Não, você não pode sonhar porque você é um Zé Ninguém. Eu não posso mesmo. Olha o meu passado. Você não pode. Você é Eu não muito posso. tímida. Eu sou muito tímida Você não vai mesmo. conseguir falar em É público. verdade, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou conseguir. Você não é nada. Eu não sou nada. Como é que pode? Meu Deus. Você sonhar com o ministério? Eu não tenho como sonhar com o ministério. É muito grande para mim. Você é muito incapaz. Realmente eu sou incapaz. Fraca. Eu não sei falar, eu sou fraca. Você é fraca. Eu sou fraca. Olha para a sua vida. Terrível. É uma derrota a sua Nada vida. muda. Nada prospera. Eu não tenho como sonhar, eu não Como prospero. é que você vai ter um ministério? Como eu vou falar de Jesus? Não tem como eu vou ter um ministério? Não tem Desista como. disso. Eu vou desistir, isso não é pra mim. É assim ou não é assim, irmãos, que acontece? Quantas pessoas não acreditam nesses pensamentos? Só que eu estou falando no microfone, né? Ele não vai falar no microfone contigo. Ele fala no teu. Eu falo assim para você entender como ele fala. Mas ele fala no seu ouvido. E aparece como um pensamento seu. Ele fala no seu ouvido e surge como se fosse um pensamento seu. E você começa a acreditar nas mentiras do diabo. Sim ou não? Eu acho que só um desses já deu para você entender. É assim ou não é, irmãos? Diga misericórdia de mim. Aí tem outras pessoas, pode descer, Rosné. Tem outras pessoas que o diabo diz: você vai mudar nunca. Eu não vou mudar nunca. Você é muito grosseiro. Eu sou muito grosseiro. Você não sabe. Eu não sei de nada. É verdade. E aceita tudo que o diabo diz. E a mente fica presa no sofisma. Então, o primeiro campo de batalha são os pensamentos. Por isso que Paulo disse: renove sua mente com a palavra. Irmãos, essa semana eu vou colocar no grupo dos líderes.
Eu assisti uma pregação de um jovenzinho, 23 anos. O nome dele é Victor Azevedo, se eu não me engano. Gente, eu fiquei impactada com aquele menino, porque com 13 anos, ele estava numa igrejinha e o pastor lá, Deus usou o pastor para trazer uma palavra profética. Você que está aí atrás, de blusa do Brasil, que ele estava vestindo do Brasil. Deus vai te usar, você vai pegar para as nações. Ele disse que naquela hora que ele ouviu aquela palavra, ele então tomou posse. Ele estava de férias, voltou para a escola. Ele disse: a partir de agora eu já sou um pregador, sou um pastor. Diz que quando ele voltou de férias, com 13 anos, ele já disse aos colegas: eu estou aqui para pastorear vocês. Ele disse: irmãos, ele tinha uma bolsa de costas. Ele disse: eu não quero mais bolsa de costas, eu quero uma bolsa de lado, porque eu sou agora um pastor. E gente, ele se apropriou da palavra profética de tal forma que ele diz: eu tenho 23 anos e eu tenho experimentado coisas de Deus na minha vida como nunca. Nunca imaginei que Deus fosse me usar como Ele tem me usado. Irmãos, olha para mim. Quantos de nós tem dificuldade de tomar posse da verdade da palavra, preferindo acreditar nas mentiras do diabo, e estão vivendo presas? Pessoas que têm tanto potencial, mas só acreditam na mentira que vem na mente. Você não presta para nada, você não tem dom, você não tem capacidade. Quando fala, só fala gaguejando e fala errado. E você só fica ouvindo esses pensamentos e acreditando. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu estava lendo um livro, quero até te aconselhar a ler, muitos anos atrás. O nome do livro é Bom Dia Espírito Santo. Alguém já leu esse livro, Bom Dia Espírito Santo? Gente, que livro revolucionador. Faz você ter uma intimidade com o Espírito Santo incrível. E eu me lembro que Benihim, ele era gago, mas só que o Espírito Santo começou a falar com ele para ele ter coragem de pregar, mas ele tinha vergonha de pregar. E apareceu na sala de aula, lá no colégio, ele foi pregar. Na hora que ele foi falar, meu Deus, o Espírito Santo veio sobre ele com um poder tão grande que saiu a gagueira. Nunca mais ele ficou gago na vida. Quem já ouviu falar de Benihim é um homem muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém já ouviu falar em Benihim? Leia esse livro. Até naquelas revistas da Avon vende. Bom Dia Espírito Santo. Gente, é demais. Você tem que abrir mão das mentiras do diabo para acreditar na verdade. Paulo disse o seguinte: só temos uma forma de destruir os sofismas, que são os enganos, que se transformam em fortaleza. Por que é uma fortaleza? Porque quando é um engano que a gente toma posse e acredita, se transforma em algo bem forte, que é a fortaleza, né? Nós fomos fazer uma viagem em Marcos, e lá em Natal tem um forte lá, que era um lugar que os soldados ficavam se protegendo das guerras. É um lugar bem seguro. Uma fortaleza é isso. Quanta gente tomando posse de enganos, irmãos. Mas eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, libertação, amém? Coloque a mão na sua mente. Diga: Senhor, eu quero tomar posse da verdade, da tua palavra. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Então leia a Bíblia. Como você vai saber quem você é? A sua identidade está aqui dentro. Quem você é está aqui. Gaste horas e horas e horas lendo a Bíblia. Quem diz amém? Não é para falar amém só não, pratique, meu irmão. Separe todo dia um tempo para trocar as mentiras pela verdade da palavra. Só tem uma forma da sua vida mudar: você declarando o que a Bíblia manda você falar. Quando a gente abre a boca e declara as mentiras do diabo, elas se transformam em fortalezas. Porque o que a gente fala é o que sai do coração e é o que a gente acredita. Por isso, mesmo que dentro de você não esteja acreditando, não importa, fale a palavra, e a palavra vai transformar a sua mente. Amém, queridos? O segundo campo de batalha que eu quero falar nessa manhã são os relacionamentos, irmãos. A vontade do Senhor é que vivamos em paz com todas as pessoas. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você.
que a gente vive em paz com todas as pessoas. Pois é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Aqui em Romanos 12, versículo 18, diz assim: façam todo o possível. Lê comigo, diga: façam. Diga: eu devo fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Irmãos, é um esforço. Nós precisamos nos esforçar. Diga: esforço. Você precisa se esforçar para ter paz no seu casamento. Se esforçar para ter paz em sua casa. Você que é solteiro, com seus pais, com seus irmãos, precisa de esforço. Também é necessário para ter paz, né? Porque o diabo sabe, olha, não tem como, olha para mim, não tem como você dizer assim: ah, você está bem com Deus? Estou sim. Não tem como você estar bem com Deus que você não vê, se você não estiver bem com o irmão que você vê. Se você estiver intrigado do seu cônjuge, chateado do seu cônjuge, indiferente, magoado com o irmão da célula, magoado com a sua liderança, seja lá discipulador, seja lá pastor, supervisor, e você não vai lá conversar, não abre o coração e diz: deixa para lá, depois passa. Irmãos, não passa. E sabe de uma coisa? Quem fica magoado para de crescer. Repita comigo: quem fica magoado para de crescer. Olha, irmãos, é pecado magoar uma pessoa, sim ou não? Mas é pecado também ficar magoado. Uma pessoa que está magoada, ela deixa de crescer, não tem como crescer espiritualmente. Ou você resolve essa pendência, ou estagna, não cresce. E olha, uma vez eu falei, né? Eu falei que existe aqui uma lei, né? A lei o que dá? Gravidade. Ou você está crescendo espiritualmente, ou você está descendo espiritualmente. Não tem como ficar paralisado no tempo, sim ou não? Você pensa aqui? Eu não sei se tem algum milésimo de segundo que ela fica aqui, mas rapidamente desce. Olhe para mim, ou você está crescendo espiritualmente, ou você está esfriando, ou você está, né, sem crescer. Você está caindo espiritualmente, se afastando da presença do Senhor. Por isso nós temos que examinar o nosso coração. Final do ano, dezembro, é hora de examinar. Como está a sua vida espiritual? Está crescendo ou está descendo? Está avançando ou está retrocedendo? Como crente que nem parece que conheceu Jesus. Ou está voltando a ser um crente carnal? Ou você está avançando para aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você está retrocedendo, voltando para pecados que você já tinha deixado? O que é que está acontecendo contigo? Faça uma análise das suas reações. Porque a vontade de Deus é que você cresça, é que você avance. E muitas vezes o diabo, para prender o ministério, para roubar os sonhos de Deus, ele usa sofismas, como eu falei na pregação primeira. Quando ele não consegue por enganos, ele começa a agir nos relacionamentos. Mágoas, ressentimentos, feridas não tratadas. Então, se você quer vencer o diabo nesse campo de batalha, ele usa os cônjuges para impedir você de romper. Jejua por essa pessoa, decide abençoar, fala palavras de bênção. Quando o diabo quiser dizer não vai mudar, você vai mudar, ele vai mudar. Não, eu declaro que meu casamento é uma bênção, eu declaro que eu vou avançar, entendeu? Que o diabo usa relacionamentos para prender sonhos e chamados, através de feridas. Por isso que tem que haver transparência sempre.
Tem que haver muita humildade. Olha para mim. Não se canse de ser humilde. Tem gente cansada de ser humilde. E decidiu agora ser orgulhoso. Vou não. Já fui lá várias vezes. Se quiser, me procure. Ei, orgulho não faz parte da natureza do Senhor. Jesus diz: quer aprender a ser humilde? Vinde a mim. Aprendei de mim que sou humilde. A gente não pode se cansar de ser humilde. Tem que ir lá 300 milhões de vezes, pois vai. Deus honra quem é humilde, Deus dá graça. Resiste o soberbo, mas graça a quem é humilde. Feche as brechas através da humildade. Abra a mão dos seus direitos. É melhor você viver em paz do que você ter razão. É melhor você ter paz em sua casa do que você brigar pelos seus direitos. Quem está entendendo isso? Abra a mão, converse, sejam transparentes, não guarde mágoas. Sabia que com o orgulho, irmãos, o orgulho é terrível. Traz muita coisa ruim o orgulho em nosso coração. Porque gente fica intrigado e crente, que vergonha. Não faz parte do caráter de Cristo o orgulho, mas a humildade. Reconheça. Mas pastor, eu não errei, não importa. Você tem mais de Jesus do que o outro. Quem tem mais de Jesus se humilha mais. Quem está entendendo aqui? Se você quer ser mais parecido com Jesus, negue-se a si mesmo. Se humilhe, conserte, se esforce para ter paz em sua casa, para ter paz com as pessoas. É necessário, não é? Muito esforço para que a gente tenha paz. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia rapidinho em Tiago. Olha o que é Tiago, que sabedoria, viu? Tiago capítulo 3. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá certo? Eu vou ler aqui o versículo 13 na linguagem de hoje. Olha como está escrito aqui. Tiago capítulo 3. Diz assim: olha a pergunta que ele faz. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? A minha pergunta é: existe aqui, neste lugar, nessa manhã, alguém aqui que seja sábio e seja inteligente? Existe? Aí ele faz essa pergunta. Se você se acha sábio e inteligente, então prove isto pelo seu bom comportamento. Porque uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente tem um bom comportamento. Prove que você é sábio e inteligente pelo bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Fale comigo, humildade e sabedoria. Sabe, irmãos, o segundo campo de batalha são os relacionamentos. Satanás quer destruir seu casamento. Satanás quer destruir suas amizades. Lógico que tem amigos que você tem que se afastar. Amigo nosso. A palavra amigo precisa ser quem é amigo de Deus. Você pode ter colegas, mas se seus colegas estão levando você para o pecado, se afaste deles. Não, mas eu estou evangelizando, está nada. Você está esfriando e se enganando. A gente só pode ficar com amizade que não é crente se a gente está influenciando. Mas quando a gente vê que está sendo influenciado, então não dá para andar junto. Quem está entendendo isso? Tem gente que não se firma em Deus por causa de amizades pecaminosas. E aqui, né, o apóstolo Tiago, ele está falando que nós precisamos mostrar que somos sábios e inteligentes através do nosso comportamento, com humildade e sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa humilde. No versículo 17, olha o que está escrito aqui no versículo 17. A sabedoria que vem do céu é antes pura e também pacífica,
Uma pessoa que diz que é sábia tem que ser pacífica. Uma pessoa que gosta de contenda não é sábio. Então nós temos que ser pacíficos. A sabedoria tem que ser pura, pacífica, bondosa. Uma pessoa sábia, diga, é uma pessoa boa. Diga comigo, é uma pessoa boa. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz o bem, não faz o mal. A sabedoria que vem do céu é pura, pacífica, bondosa e amigável. E ele diz, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, uma pessoa que se esforça e faz de tudo para ter paz dentro de casa é uma pessoa sábia. Uma pessoa que se esforça, seu cônjuge está bem grosseiro, não haja pagando mal com o mal. Traga paz, seja bondoso. É uma vergonha, sabe, irmãos? Quem já foi envergonhado assim, você bem grosseiro e alguém trata você com gentileza? É uma lapada ou não? Meu Deus, é pior do que... Olha, falar no mesmo tom não muda nada, mas quando você é doce com uma pessoa amarga, quando você é gentil com uma pessoa bem rude, grosseiro, meu Deus, pensa numa pizza bem dada? E o que ele está falando é, ser sábio é ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz qualquer coisa para ter paz dentro de casa, amém? Se não dá para conversar sobre alguma coisa no seu coração, não converse nessa hora. Mas não é para ficar um mês sem conversar, não. Tem gente assim, eu não converso e fica indiferente. Você não está sendo sábio. Se o seu coração está sofrendo, não fique indiferente. Mas também não brigue. Se controle. Peça domínio próprio e vá conversar com a pessoa. Mas nossa casa tem que ser um lugar de paz, amém? Diga, minha casa é um lugar de paz. Se esforce para que a presença do Senhor esteja na sua casa. Porque o que o inimigo quer é destruir sua família. É destruir suas amizades. Né? Para que você fique magoado e se afaste. Olha o que está escrito aqui em Cantares 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinheiros. E eu coloquei aqui, o que são as rapozinhas? São as pequenas ofensas que destroem os relacionamentos. Olha o coração ali. Olha a postura da moça. Indiferente. Quantas pessoas dentro da família não estão assim? Tudo bem, eu já perdoei. Que perdão é esse? Perdão é uma decisão, sim. Mas você ora todo dia para limpar o coração. Deus, eu ainda estou magoado, eu decido perdoar. Mas limpe meu coração. Arranca de mim toda indiferença, todo fingimento. Me ajude a amar com o teu amor. Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa se esforçar para ter reconciliação dentro da sua casa, com o seu discipulador, com a sua liderança. Se você teve problema comigo, com o Marcos, isso é planejado pelo diabo para que você não cresça mais espiritualmente. Como é que você vai avançar tendo problema? Se com o irmãozinho não cresce, imagine com a liderança que cobre a sua vida espiritual. Imagine com os seus pais que cobrem a sua vida espiritual. Imagine você com o seu marido. Não tem como avançar. Então, você já percebe a pessoa, ou ela está crescendo em Deus, ou ela está fazendo o quê? Descendo. Ou ela está retrocedendo. Então, nós temos que analisar. E eu quero que você faça uma análise hoje, no seu coração. Talvez sua vida não tenha mudado por conta de pendências, coisas que você não tem resolvido. Você sabia que tem pessoas que se separam no casamento, a separação, divórcio, por causa de pequenas coisas, irmãos? As raposinhas, pequenas atitudes do seu cônjuge que tem lhe machucado,
Não, pastor, não adianta não, não adianta não. Já falei 1000 vezes, não muda não. Vai mudar, porque poderoso é o Senhor, amém? Através do jejum, da oração e da sabedoria. A sabedoria não é pagar mal com mal. Está indiferente, eu fico também. Está me desprezando, eu desprezo também. Não, a sabedoria do céu é pura e ela é pacífica. Ela é bondosa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa sábia, ela vai vencer o mal, as pequenas ofensas, com a transparência, liberando perdão outra vez. Mas pastor, é muitas, outra vez. Sua luta não é contra seu marido, é contra os demônios malignos que prendem a vida dessa pessoa. Estão entendendo, irmãos? Não é contra carne e sangue. Sua luta não é contra os seus pais, mas contra espíritos invisíveis que não quer soltar a sua família e quer te atingir. Mas você vai vencer com jejum, coração e também com boas atitudes. Quem é sábio aqui? Mostre com o seu comportamento, com atitudes de humildade e de bondade, amém? Quando o diabo quer destruir uma família ou um relacionamento, ele age quando há falta de perdão, irmãos. Se houver falta de perdão, há brechas na sua casa e você tem dado essa brecha. Tem entrado por causa de você. Não é sério isso, sim ou não? Abra comigo aí Romanos 12. Romanos capítulo 12. Olha o versículo 19, o que é que diz? É bem forte. Romanos 12, versículo 19. Fala assim. Se possível, o 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz uns com os outros. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu cônjuge pastor Carlos, o nome daquele pastor de casais é Cláudio Duarte, ele disse: se teu adversário, ele disse que o adversário é o cônjuge, miséria e queima, né? Mas tem horas, irmãos, que parece o cão. Que tragédia, sim ou não? Mas não é o cão, viu? É seu cônjuge. Agora o diabo usa para ferir seu coração, mas ela não é o cão chupando manga, não. E nem ele é o cão também, não. Mas o diabo usa pessoas da nossa família para ferir o nosso coração, para nos impedir de crescer. Quem está entendendo aqui? E ele disse: teu inimigo, se nessa hora seu cônjuge está sendo seu inimigo, se seu irmão na célula está sendo seu inimigo, se seu líder está sendo seu inimigo, se sua liderança está sendo seu inimigo, não porque sejamos teus inimigos, mas porque o diabo usa pessoas para nos atingir. E a gente então se comporta e está ali, não quer nem conversa, posso nem ver a cara. E ele disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. Diz assim, o versículo 20. Olha que coisa interessante. Se teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água para ele. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Se você faz o bem a uma pessoa que está fazendo mal a você, se você trata com amor uma pessoa que está pisando em você, te humilhando, você vai fazer essa pessoa morrer de vergonha. Ele diz aqui as palavras: você vai fazer queimar de remorso
e vergonha, irmãos. E é verdade, porque quando a gente quer uma mudança na vida do outro, não é agindo com o mesmo erro do outro que o outro vai mudar. É pelo contrário, é fazendo o que é certo, custe o que custar. Quem está entendendo? Então, você precisa tomar essas posturas. Porque quando o diabo quer destruir uma família, um relacionamento, ele age se você não perdoa. Coloque aí, relacionamentos saudáveis, harmoniosos, agrada o coração de Deus, pois a obra de Deus sofre quando existe discórdia. Irmãos, como sofre a obra de Deus quando não há transparência? Qualquer coisa que você discorde de mim, de Marcos, fale conosco. Ah, eu não concordo com isso. Não fale pelas costas. Nos procure. Se você não nos procura e fica falando pelas costas, você está sendo um instrumento do diabo. Que terrível. Para trazer discórdia na igreja. Isso é pecado. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha as palavras que ele usa. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejamos unidos num só pensamento e num só parecer. Você sabe que quando o diabo vê uma igreja crescendo, ele começa a agir nas mentes para que você pense diferente de nós e não nos diga. Só fique alimentando enganos na mente. Se estamos falando alguma coisa, a visão da igreja não é tua visão, nos procure. Porque a intenção do diabo é te destruir e você não crescer mais espiritualmente. Pelo contrário, se tornando uma pedra de tropeço. Não, diga comigo, não. Diga, eu sou uma bênção. Então, se tiver alguma coisa na sua mente, você precisa ser transparente. Tanto conosco como pastores. Seja na sua célula com o seu líder. Seja com o seu discipulador. Se ele falar alguma coisa que você não concorda, converse. Mas não deixe o diabo destruir o teu relacionamento com o teu discipulador. Porque o propósito do discipulador é te levar a crescer em Deus, amém, queridos? Levar você a avançar. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. Então o diabo, ele quer destruir a unidade da igreja, a unidade da família. Se os casais não tiverem unidade, eles não prosperam, irmãos. Ah, eu vou fazer isso. Não faz. Vou. Já viu algum casal prosperar? Quando um faz uma coisa que o outro não concorda? Quem já viu? Não há prosperidade no casamento, tem que haver unidade. Olha o que é que diz aqui 1 Coríntios 14:33. Vamos ler juntos? Porque Deus não é de confusão, e sim de quê? Foi muito baixinho, vamos ler juntos? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Olhe, onde há confusão, há demônios. Está brigando muito na sua casa? Está discutindo com o seu cônjuge? Está discutindo com seus irmãos? Há demônios ali. O que é que você tem que fazer? Vai para o teu lugar secreto. Se teus pais não forem crentes, não fica assim, em nome de Jesus. Então vai levar uma pisa, ele vai pegar um cinto, vai te bater. Então não faça isso. Vai tá dizendo que eu estou endemoniado, menino, vem pegar aqui. Aí pega um cinto e vai lhe bater. Aí você, eu estou sofrendo por amor a Cristo. Não, falta de sabedoria. Eu estou sendo perseguido com essas lapadas. Não, irmãos. É falta de sabedoria. Vai para o teu quarto e começa a orar. Sai agora, demônio de confusão da minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se você é crente, seu cônjuge é crente, sua família é crente, faça como Marcos. Às vezes, quando a gente está conversando e a conversa fica um pouco assim, vamos dizer, meia acalorada. Aí ele, em nome de Jesus, eu chego olha assim, espírito de confusão, sai agora. Ah, uma paz dentro de casa, eu digo aleluia. Porque a casa que você vive, você é a autoridade na sua casa, tá entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas meu marido não é crente, então não fica expulsando. Sai do capeta. O teu marido vai ficar muito chateado. Não, vai para o teu quarto, em nome de Jesus, espírito, contenda, sai agora da minha casa.
E aí você vai ver sua casa um lugar de paz. Olha o Salmo 133, o que é que diz? Vamos lá? Como é bom e agradável. Olha, irmãos, veja só. Todo mundo trabalhando junto com um propósito só. É nós aqui da igreja. Eu e Marcos não estamos trabalhando para outro reino. Todos nós temos um só Senhor. Amém, queridos? Jesus Cristo. É um só reino. É o reino de Deus. Então, meu propósito com o pastor Marcos aqui é juntos ganharmos nossa cidade. Amém? Eita, amém fraco. Amém, queridos? Amém. Esse é o propósito do Senhor, é ganhar a nossa cidade, ganharmos vidas e cuidarmos bem delas, porque essa é a vontade de Deus. E se você pensa diferente, nos procure. Porque uma igreja forte é uma igreja que tem unidade. A gente, junto com a mesma corda, com a mesma direção, ganhar vidas e cuidar bem delas. Então, coloque aí. Precisamos proteger. É a estratégia, desculpe aí. Então, a estratégia do inimigo é promover o quê? Divisões, discórdias nos relacionamentos, porque ele sabe que se o nosso coração ficar ferido, não conseguiremos avançar e nem prosperar. Não é sério isso? Se seu coração ficar magoado com alguém e você não consertar, não procurar a pessoa, você não vai mais crescer espiritualmente. Coloque aí. Precisamos proteger o nosso coração de mágoa, da amargura, pois elas são brechas que o inimigo encontra para atacar e destruir a nossa vida espiritual. Olha o que está escrito em Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Você não pode deixar que o diabo alcance vantagem. Você não pode deixar coisas mal resolvidas no seu coração. Então, lá em Tiago 3, eu vou colocar aqui de novo em Tiago 3, no versículo 14, eu achei tão interessante quando fala da sabedoria de Deus. Tiago diz que a sabedoria do céu, né, ela é pacífica, ela procura a paz. E no versículo agora 14, olha o que aqui tem dizendo, o versículo 14, Tiago 3, versículo 14. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. Não é sério isso, irmãos? Onde há inveja, onde há egoísmo. Você sabe que uma pessoa egoísta só pensa em si mesmo? Só se preocupa consigo mesmo? Onde há egoísmo em uma casa, em uma família, quando o marido não se importa com os sentimentos da esposa, quero nem saber. Quando a esposa magoa o marido e não se humilha, está nem aí para ele, fique na dele, eu fico na minha. Quando há mágoas nos relacionamentos e você é egoísta e você diz não, cada um por si, quero nem saber, eu já fiz minha parte, estou nem aí. Quando há essa postura, então existe orgulho no seu coração, e onde há orgulho, há todo tipo de coisas ruins. Não deixe o diabo destruir sua família, não deixe o diabo destruir seu casamento. Quem está entendendo, diga amém. Não deixe o diabo destruir seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Não deixe. Você precisa proteger o seu coração contra todo sentimento de amargura. Não deixe ela te destruir. Para que o reino de Deus avance, é necessário que tenhamos unidade. Olha aí os irmãos juntos. E eu quero chamar você também. Assim como os irmãos estão unidos aí em oração. Aproveite esses dias de dezembro. Venha orar aqui na igreja. Gaste tempo com o Senhor.
pela sua vida, pela sua família. Jesus disse lá em Marcos 3:24, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Nós não podemos lutar como se fôssemos inimigos. Não, todos nós estamos lutando pelo reino de Deus, amém? Nós queremos o bem, nós queremos ganhar vidas e cuidar bem delas. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha aqui o relacionamento marido e mulher. Eu não vejo um casal prosperando, nem financeiramente, nem tão pouco espiritualmente, que não tem como crescer espiritualmente se tiver um relacionamento desse jeito. Irmãos, você que tem mais de Jesus, se esforce para ter paz no seu casamento. Se esforce para ter paz com seu irmão mais fraco do que você. Seu irmão está orgulhoso, vença o orgulho dele com a sua humildade. Uma casa dividida não poderá subsistir. O reino dividido não poderá subsistir. Não pode haver entre nós situações mal resolvidas. Coloque aí, precisamos proteger nossos relacionamentos com transparência e com perdão. Quem concorda com isso? Queria que você ficasse em pé agora, nós vamos orar. Vou orar pelo seu coração. Se você estiver com seu cônjuge aí, ore junto com o seu cônjuge, ore junto com sua família. Se você está com seu irmão, seu pai, sua mãe, vamos orar com a nossa família. Se você não tem ninguém da sua família aqui, ore com o irmão que está sozinho ao seu lado. Nós vamos orar para que haja paz nos nossos relacionamentos. Se tiver alguém que você está magoado, se é seu discipulador, seu líder de célula, decida no seu coração proteger. O diabo quer ferir você para que você não cresça, mas decida liberar perdão. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti os nossos relacionamentos. Quero orar pelos casamentos, pelas famílias aqui. Haja paz nas casas, haja paz nos casamentos. Vai destruindo todo esse demônio maligno de contenda. Vai destruindo esse demônio maligno de divórcio. Espíritos malignos que querem impedir os ministérios de avançar. Usando, Senhor, contendas, feridas, mágoas. Te peço, Senhor, nessa hora, haja paz em nossa casa. Pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado. Você que está sozinho, você que está sozinha, pegue na mão do seu irmão. Vamos começar a orar pela nossa família. Ore pelo seu líder de célula. Ore por nossos pastores.